Sejam muito bem-vindos ao nosso novo projeto, Doutora Carla Entrevista. Vão passar por aqui uma série de pessoas falando de cirurgia plástica, estética, saúde em geral e empoderamento feminino. Fiquem comigo para você saber de tudo. Gente, hoje a nossa entrevistada, eu só vou ler aqui para eu não esquecer, que é muita coisa. Ela é mãe de 2 filhos, ela é esposa, engenheira civil de formação, professora PhD e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Veiga de Almeida. Entusiasta da sustentabilidade no setor da construção civil. Consultora em materiais de construção e em construção sustentável. Além disso, gente, ela é consultora do programa da Globo, aquele É de Casa, que sei que vocês sabem. Isabela Valadão. Seja muito bem-vinda, Isabela. Obrigada, doutora. Tá tudo bem com você? Tá, sim. Isa, a primeira pergunta que eu quero te falar é o seguinte: como é que você dá conta disso tudo? Posso falar a verdade? Pode. Eu não dou conta. Gente, é muita coisa. Então, não dou conta. Sempre tem alguma coisa que fica pendente no dia, né? E eu aprendi ao longo dos anos a aceitar isso. Entendi. E aí eu escolho aquilo que é mais importante. Às vezes eu falo até lá em casa, né? Tem aquilo que é urgente e aquilo que é importante. E aí a gente tenta não deixar isso ficar pendente muito, mas alguma coisa sempre fica para trás. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que você fez a cirurgia bariátrica, né? Uhum. O que te levou a fazer isso? Por que você, assim, você estava se sentindo mal, você estava se sentindo mal com o seu corpo? O que te levou a fazer a cirurgia bariátrica? Então, a minha relação com o meu corpo durante a minha vida inteira sempre teve altos e baixos, né? Eu sempre tive a tendência de ser gordinha. Na maioria das vezes isso não me afetava, mas depois que eu virei mãe não era só eu, né? Não era só pra mim. E quando o meu segundo filho nasceu, eu tive um problema de saúde durante a gravidez, ele teve problema de saúde quando nasceu, ficou internado em UTI, e isso me levou a ter um ganho de peso mais do que o normal. Sim. Porque eu ganhava, perdia, ganhava, perdia. Efeito sanfona. Isso. E aí, nesse momento, eu ganhei e cheguei quase a 140 quilos. E nesse momento, eu já tinha conversado com o médico ao longo dos últimos 2 anos, ou seja, antes até de eu engravidar, mas ainda não tinha tomado a decisão, de vou fazer. Uhum. E aí, naquele momento, naquela época, aí a gente, né, eu percebi que não tem como, eu preciso dessa ajuda, né? Sim. E aí foi quando eu decidi fazer a cirurgia. A única coisa que eu me arrependo é não ter feito antes. Mas todo mundo fala isso, todos os pacientes falam isso. Como é que foi o seu pós-operatório, assim? Você passou muito mal? Como é que foi? Conta um pouquinho. Então, o pós-operatório, na verdade o dia pós a cirurgia, pra mim foi bem difícil, porque eu ainda tive um processo alérgico. Ai, meu Deus. Naquele momento eu estava, naquela fase da minha vida, eu estava desenvolvendo várias alergias, inclusive muitas delas ligadas até a esse processo de estar bem acima do peso, sabe? Teve a ver. E então foi só aquele dia que eu tive que ficar no UTI, mais em observação. A gente até lembrou esses dias lá em casa. Agora o processo de se alimentar só por líquido, de comer pouquinho, é um processo que todo mundo que vai fazer essa cirurgia já precisa se preparar. Sim. Então, na minha cabeça, eu já sabia que aquilo ia acontecer. Eu só não funciono muito bem com surpresa. Então, assim, se eu sei o que vai acontecer, Você se eu vou prepara bem, já. eu me preparo. Agora, se acontece uma coisa de supetão, de surpresa, eu preciso me adequar, eu preciso desse tempo e aí é mais doído. Entendi. E hoje você faz ainda acompanhamento com nutricionista, com psicólogo? É pra falar a verdade, né? Sim. Então, o psicólogo eu sei que é muito importante, mas eu já me dei alta há algum tempo. Desde quando eu saí de Volta Redonda, eu acabei não fazendo acompanhamento, sei que eu preciso voltar, inclusive, porque é importante. O nutricionista, a mesma coisa.
Então a gente não faça igual a mim. O nutricionista é a mesma coisa. A gente precisa de acompanhamento certo. E eu costumo falar assim, o gordo já sabe tudo que ele não pode comer e tudo que ele pode comer. A gente come porque gosta de comer. Eu, no meu caso, né? Tem aquelas pessoas que falam assim, eu tô gorda, não sei porquê, né? Eu sei. A maioria. Mas eu sei que eu gosto de comer mesmo. E como errado, né? Mas eu me permito isso, né? Por mais que eu saiba o resultado que eu vou engordar, né? Que é o que me incomoda. Sim. Mas é aquilo, né? No dia sempre vai ficar alguma coisa pendente. Geralmente o que fica pendente é eu como mulher, né? Sim. A gente sempre se deixa por último. E o que não é certo, né? E eu esqueci mais o que você perguntou. Não, perguntei isso, se você fazia acompanhamento, né? Ah, mas com o médico, o acompanhamento que eu nunca deixei de fazer. Sim. É com o médico cirurgião e com... Importante para saber como é que tá o processo da cirurgia. Semana que vem eu tenho que é uma vez por ano, então é fácil você não deixar de fazer, né? E com a clínica geral também, que é a médica, né? Para ver os exames, né? Isso, aí eles, de uma consulta para a próxima, né? Ela já pede os exames, então eu já tenho um pedido do ano passado, sim. que eu já vou fazer, então tem uma série de exames, por exemplo, a endoscopia, que é anual, é preciso ser feita, né? Os exames de sangue, né? No meu caso, eu sempre tive anemia. É um problema, uma deficiência do meu organismo antes de bariátrica. E às vezes com a bariátrica aumenta, piorar, né? A tendência é essa. Eu já passei por fases, então eu já tive fase que eu tive que tomar remédio na veia para a anemia e ter o cuidado de tomar esse remédio sempre. Atualmente, inclusive, eu não tô tomando, mas tem que comprar para voltar a tomar, porque ele é diário, assim como a vitamina, que é importante. Então, assim, de novo, a gente que faz a cirurgia bariátrica, assim como qualquer outro ser humano, outra pessoa, a gente precisa se cuidar. Então, o pós-bariátrico, ele precisa se cuidar, ter um cuidadinho ainda mais. A mais, eu falo sempre isso. É. E você, nesse período, você fez alguma atividade física para ajudar? Muito pouco. Muito pouco, reconheço, sei. Mas então, é porque eu não gosto, né? Logo na pós-bariátrica que eu fiz, eu identifiquei, por exemplo, como eu não gosto, não sabia fazer, tenho restrição, porque por conta do peso deu um problema no joelho, falta de cartilagem, essa parte. Então tinha lá as limitações de movimento, eu identifiquei isso e aí fui para a parte de um atendimento mais personalizado, como personal. E fui por algum tempo, né? Aqui em Volta Redonda, depois quando eu mudei de Volta Redonda também consegui fazer. Mas eu não vou te falar que nesses 7 anos pós-bariátrica, nos 7 anos, vamos botar assim, 3. Menos da metade. Mas foi mais ou menos isso, né? E é por conta disso que eu tenho a certeza de que o meu corpo ficou mais flácido, com mais celulite, com essa necessidade da plástica. Sim. Porque tem muita gente que faz a bariátrica, que segue a lista, tudo direitinho, que aí nem precisa disso. Eu sempre falo, tem que associar, às vezes, o emagrecimento com a atividade física para você gerar menos flacidez. E às vezes você necessitar de uma reparadora, assim, ou uma cirurgia, né, a menos, entendeu? Então, a atividade física é importante. Vou colocar já que a maioria não faz. Não, a maioria, né? A maioria não faz. Ufa, menos mal pra mim, né? Assim, só pra... Tá. Não que significa que tá sempre com a maioria, é bom, mas... E deixa eu te falar, hoje, você se sente preparada, se você quisesse fazer uma cirurgia reparadora, fala assim, não, hoje eu estou preparada e eu quero fazer uma cirurgia reparadora. Então, eu quero, mas eu não estou preparada. Mas por que você não está preparada? Então, o que me paralisa ainda é a relação com a cicatriz, que é uma coisa que vai me lembrar sempre que está mexido ali, né? Por mais que eu também tenha racionalmente isso, assim, de conhecimento, que ter a minha coxa, que é o que mais me incomoda, grande, flácida,
literalmente, assim, muito flácida e muito grande, porque tem muita pele, muito excesso de pele, e eu acho que é desproporcional, isso me incomoda muito. Eu tenho certeza que isso me incomoda mais do que a cicatriz. O que a cicatriz incomodaria. Mas eu ainda não... digamos que eu estou quase lá, né? Já que eu estou aqui conversando com você. Mas eu ainda... Se você falasse assim, vamos fazer hoje? Não. Ainda preciso de um tempinho para processar. E algumas dúvidas para tirar. E quais seriam as suas dúvidas? Pode perguntar o que você quiser. Então, assim, a grande é, como é que fica essa cirurgia? Como é que é essa cicatriz? Sim. Então, vamos lá. A primeira coisa é eu te fazer um exame. Né? Eu tenho que examinar você para saber se eu tenho que fazer, às vezes, só uma lipoaspiração. Se você tiver uma flacidez de pele, essa pele tem que ser retirada. Então, a primeira coisa é o exame físico. Tá? Então, a partir do princípio que você tenha um excesso grande de pele, tá? E ao mesmo tempo de gordura. Tá? Tem que fazer uma lipoaspiração no local, né? A gente faz a marcação antes. Naquela área da marcação a gente faz a lipoaspiração e depois no mesmo procedimento a gente retira aquela quantidade de pele. Tá? Pensa o seguinte, pensa naquela costura da calça jeans. Tá? A cicatriz vai ficar mais ou menos naquela posição ali, e daquele tamanho, provavelmente até o joelho. Tá? Existem pacientes que a cicatriz pode ficar menor, tá? Na maioria das vezes fica até o joelho, porque senão fica desproporcional. A gente faz uma lipoaspiração mais alta e às vezes sobra gordurinha embaixo. Tá, aí vai ficar um negócio natural ali. Bem simétrico. Entendeu? O ponto é o mesmo ponto que a gente dá, às vezes, no abdômen, na mama, só que, como é uma área de muito movimento, às vezes a cicatriz pode engrossar um pouco. Tá? Então, a gente tem que avisar a você ou qualquer paciente que isso pode acontecer. Quanto mais quieto eu ficar, melhor a cicatriz. O repouso é fundamental. Quanto tempo esse repouso? Então, isso varia de médico para médico. Tá? Nos meus pacientes, eu peço pelo menos um mês sem esforço físico assim, grande. De aproveitar esse momento. Tá? Esse momento agora é de... tá? Mas assim, é impossível um paciente ficar o tempo todo deitado, sem movimentar. Mas a gente pede para movimentar com o menos esforço físico possível. Entendeu? Para deixar a cicatriz mais fina. Né? Isso também vai variar do organismo também, se você tem uma boa cicatrização, da alimentação, que é importante, entendeu? Então isso vai variar de organismo para organismo. Entendi. Entendeu? Entendi. Mais dúvidas? Vamos lá. Então, você falou que faz a lipoaspiração, né? Sim. Quanto tempo que demora essa cirurgia? Que eu tô aqui pensando, a minha coxa é muito grande, então vai ter que fazer muita lipoaspiração. As duas são feitas no mesmo procedimento. Sim. E dá pra fazer. Aí você faz tudo uma primeiro e a outra não? Porque eu sei que tem um tempo, não tem um tempo de a gente fala o seguinte, quanto maior o tempo de cirurgia, maior o risco, vamos supor, de uma trombose. Tá? Por isso também que eu sempre falo aos pacientes o seguinte, evita de fazer 2 procedimentos juntos, vamos supor, mama com abdômen. Às vezes a gente faz. Tá? Mas assim, sabendo que quanto maior o tempo de cirurgia, maior o risco. Tá? Então eu sempre falo para o paciente, se puder fazer um de cada vez, melhor. Tá? Mas existem casos, se o paciente for mais saudável, a gente associa. Tá. Mas eu, doutora Carla, nunca faço 3 procedimentos juntos. Entendi. Entendeu? Entendi. O tempo de uma cirurgia de coxa, mais ou menos umas 5 horas. Para as duas? Para as 2 coxas. A gente sempre faz as 2 coxas no mesmo procedimento. Tá bom? Tá. Mais dúvidas? Não. Eu acho que... decidi hoje fazer a cirurgia. Quanto tempo de hoje até o dia da cirurgia? Assim, porque tem exames, Sim. Aí você tem que ter um tempo para fazer os exames pré-operatórios, né? Os exames básicos de sangue, urina, avaliação do cardiologista, tudo para ver se você está com a saúde em dia. Tá?
E a marcação, isso depende também da agenda do cirurgião, mas aproximadamente, assim, você consegue realizar os exames em um mês e meio, tá? Mas é sempre bom programar, porque assim, quanto mais recente for os seus exames, melhor. Tá. Tá? Porque às vezes você no meio do caminho aí você tem uma infecção. Tá. Então assim, é sempre bom você fazer os seus exames bem recente. Tá. Pós-operatório tem que usar às vezes uma cinta para... Cinta na coxa toda. Na coxa, ou a gente enfaixa. Eu fico preocupada com a questão de ir no banheiro, porque você tem que ficar parado. Não, eu, por exemplo, assim, bebo muita as água, necessidades básicas não tem Ah. jeito, né? Assim, você vai ter que caminhar, até você tem que caminhar no pós-operatório por causa da trombose também, então você tem que ativar a verdade. circulação. A gente só fala o seguinte, não faça grandes esforços, entendeu? Mas assim, entendi. sair da cama, do sofá, ir pro banheiro, volta, caminhar em casa, isso você tem que fazer. Entendi. Entendeu? A gente fala assim, não pode dirigir, né? Subir Vai uma uma escada, casa, evita de ficar subindo e descendo, Tá, entendi. entendeu? É Entendi. só questão disso, mas caminhar você tem que caminhar. É porque quando você fala repouso, eu penso em repouso, eu vou Fica ficar lá. igual uma estátua na cama, É. né? Não Não. é isso. Eu posso ficar, por exemplo, sentada para Sim. mexer no computador. Sim, Então, porque eu sim. trabalho muito de home office. Sim. Então eu posso alinhar uma Sim. época que eu tiver, que eu puder ficar só em casa para fazer essa cirurgia. Pode, com Pode. certeza. Com Aí fica certeza. mais fácil. Sim. Mais dúvidas? Nada? Eu acho que não. Já, É? Daqui a pouco, se você me perguntar de novo, já tá mais preparada? Acho que daqui a pouco você vai fazer a cirurgia. Assim, se programar. Porque como eu faço muita coisa, eu preciso me programar, né? Mas aproveitar que a universidade, por exemplo, está sem aula seria uma ótima. Que bom, que bom. Isabela, agradeço muito a sua presença, tá? Foi um prazer para mim, tá? Gente, sigam a Isabela lá nas redes sociais, gente. tá? Instagram e YouTube. Isa Valadão Isa, Isso. Isa com Z, Ó, isso tá aí. joia? Isso aí. Compartilhe esse vídeo se você gostou, tá? Curta bastante e me sigam lá nas redes sociais também, @doutora Carla Plástica. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.